Nós estamos em uma série de mensagens expondo a carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo. E no dia de hoje nós estaremos iniciando a exposição do último capítulo da carta, que é em Filipenses capítulo 4. Assim eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Você que pode, peço que com reverência à palavra do Senhor se coloque de pé. Filipenses capítulo 4, carta do apóstolo Paulo, escrito à igreja em Filipos. Nós vamos voltar um pouquinho na leitura, irmãos, ao capítulo 3, versículo 20 a seguir. Assim nós vamos para o capítulo 4. Nós vamos dar início, então, no capítulo 3, do versículo 20 a seguir. Amém? Fala assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Peço que continue com a Bíblia aberta. Pode se sentar. Eu voltei 2 versículos porque eu entendo que o capítulo 4 ele começa aqui. Amém, irmãos? Nós temos essa anotação nas nossas Bíblias. Nem sempre elas estão corretas. Existe um objetivo por parte do apóstolo Paulo nesses versículos que nós acabamos de ler. E analisando os versículos, nós notamos que o apóstolo Paulo está trabalhando na raiz do problema da igreja. Portanto, antes de nós expor a cada versículo, eu estarei explicando 2 pontos centrais. O primeiro ponto que eu desejo explicar no início dessa pregação, ela se resume nessas palavras: aquilo que pensamos determina as nossas ações. Jesus declarou que as nossas palavras, aquilo que nós falamos, revelam aquilo que está dentro do nosso coração. Da mesma maneira, nós vivemos de acordo com aquilo que verdadeiramente nós cremos. Todas as nossas ações, tudo que envolve a prática do ser humano no seu cotidiano, seja elas decisões, reações, planos, sonhos, ação, todas elas são baseadas naquilo que de fato nós cremos. Pense comigo, um paraquedista. Ele só vai pular de um avião se ele realmente acreditar que o paraquedas vai funcionar. Caso ele não acredite, ele não vai pular. Ele não é louco, jamais ele vai pular. Portanto, o pular do paraquedas, ou seja, a atitude, a tomada de ação, é baseada naquilo que ele crê.
Ele age conforme a sua crença no equipamento. O ponto aqui é, a atitude está baseada em uma crença. A tomada de uma ação está concentrada em uma confiança. Agora, um outro exemplo. Se nós cremos verdadeiramente na soberania de Deus, a nossa reação diante das crises não será de desespero. E quando eu falo desespero, estou dizendo aquele desespero a ponto de você ficar doente em uma cama, ou ficar com algum certo tipo de descontrole emocional, ficar revoltado contra Deus, ou até pensar em suicídio. Nada disso. Se nós cremos de coração na soberania de Deus, a nossa reação não será de desespero, será uma reação de confiança. A nossa reação, aquilo que nós fazemos diante de uma determinada crise, revelam as crenças mais profundas que existem no nosso coração. Nós precisamos entender que as nossas ações, aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, a maneira que nós agimos, a maneira que nós respondemos, é uma confissão viva da nossa fé. A nossa vida, ela é uma pregação visível aos homens. É uma pregação visível daquilo que realmente nós acreditamos, daquilo que nós realmente valorizamos. E reflita um pouco comigo. Se você analisasse a sua rotina, o seu estilo de vida, as horas no celular, os gastos financeiros, a sua reação ao estresse, como você trata a sua família, como você trata os seus filhos, como você lida com as injustiças, como você lida quando você é prejudicada, as suas prioridades, como você é como funcionário ou como patrão, quais crenças você identificaria em sua vida, no seu coração? Quem seria o Senhor da sua vida? Se você analisasse a sua realidade, a sua rotina diária. Qual é a vontade que prevalece? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a fé autêntica, ela exige coerência entre o que está no coração e a sua prática. Na igreja de Filipos, havia aqueles que declaravam: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é suficiente. Porém, na sua vida cotidiana, eles viviam como inimigos da cruz. E o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso no capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Paulo ele fala: há muitos na igreja, dentro da igreja, que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Agora, fazendo uma conjectura aqui, imaginem comigo, no culto da igreja em Filipos, em específico no momento do louvor, toda aquela atmosfera, arrepio, lágrimas descendo no rosto, e eles cantando: Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é suficiente. Só que nos bastidores da vida, na sua vida real, na sua vida ordinária, um grupo vivendo em hipocrisia. Vejam bem, para você ser salvo, para você fazer parte da família de Deus, vocês precisam ser circuncidados. Vocês precisam viver a lei de Moisés. Os mesmos que no momento do culto estavam declarando a suficiência de Cristo com seus lábios, eram os mesmos que na prática estavam esvaziando a obra perfeita, expiatória de Jesus Cristo na cruz. Olhando para o contexto da igreja em Filipos, parece algo tão distante da nossa realidade, mas não é. A única diferença para a nossa atualidade está em uma nova roupagem que os atuais falsos líderes dão ao seu legalismo. Nos dias atuais, líderes legalistas, como esses que havia na igreja de Filipos, ensinam assim, prestem bem atenção, vocês vão se identificar, vocês já viram em algum lugar.
Um passo para a transformação é o batismo. Esse é o apelo atual deles. Assim, eles vendem camisas aos seus candidatos ao batismo com o slogan: Eu nasci de novo. Embora exista um jargão de crente em seus apelos, embora no momento do apelo eles façam a leitura de um versículo bíblico, por incrível que pareça, eles estão corrompendo a mensagem da cruz. Eles estão esvaziando o sacrifício de Cristo. E eu vou explicar o porquê. O Evangelho diz que nós somos transformados exclusivamente pela obra do Espírito Santo em nós. O batismo, ele é um ato simbólico. Ele não é um meio para a transformação. Se o batismo ele produzisse o novo nascimento, Judas Iscariotes, que havia sido batizado, ele teria nascido de novo. Algo que não aconteceu. Simão Mago teria nascido de novo. Algo que não aconteceu. Com esse tipo de apelo, centenas de pessoas decidem pelo batismo, pois elas acabam acreditando que a salvação é condicionada ao batismo. Consequentemente, com a tomada de decisão, elas excluem a obra de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, não se iludam, irmãos, com lugares que batizam milhares de pessoas em um dia. Diluir a obra de Cristo na cruz é ser um inimigo de Deus. Viver uma vida pelas obras é ser um inimigo da cruz de Cristo. Existem também crentes que declaram no louvor, como nós cantamos, que Jesus é o centro, que Jesus é o Senhor. Cantam até bonito, porém cantam com os seus corações vazios. Pois no dia a dia, as vossas vidas, a sua prioridade é o seu ego, a sua vontade. São como a serpente no jardim do Éden. Vivem segundo o seu ventre. Vivem sobre o seu ventre, respirando o pó dessa terra. A prática daquilo que fazemos passa pelo caminho dos nossos pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, no capítulo 3, versículo 19, eles só pensam nas coisas terrenas. E quando Paulo fala isso ali, à igreja de Filipos, ele está dizendo que os pensamentos daquele grupo estavam saturados pelas coisas terrenas. E por essa razão, a influência daquilo que eles estavam alimentando, a mente estava sendo reproduzida na prática da vida. E aqui está o ponto central da vida prática. Pois os nossos pensamentos direcionam nossas ações, como agimos. A maioria das coisas que passam pelos nossos pensamentos, a maioria, desembocam em atitude. Mais à frente, Paulo vai ensinar a igreja de maneira detalhada como enfrentar isso. E com caráter emergencial, e diante dessa situação, Paulo, ele vai falar assim à igreja, no capítulo 3, no versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo aqui está dizendo assim: vivam como cidadãos do céu. Nós estamos em Roma, vocês estão em Roma, mas não pertencemos a ela. A nossa prática de vida precisa corresponder à nossa identidade. Se nós estamos em Cristo, nós devemos viver de acordo com o caráter de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele conclui o seu raciocínio. E aqui em suas próximas palavras, nós vamos enxergar o motivo que impulsionou as suas palavras anteriores. Acompanhe comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele usa muito a expressão estar em Cristo.
E com essa expressão, fica evidente que de fato ele está em Cristo. Porque ele é um homem que é movido pelo amor, pelo afeto. Nessas palavras do apóstolo, nós enxergamos um amor pela igreja. E não é a primeira vez que o apóstolo ele revela um coração amoroso, um coração sensível. Nós vimos o amor nas suas orações, súplicas e também nos elogios realizados a essa igreja. Portanto, movido pelo amor, Paulo chega a chorar por aqueles que vivem como inimigos da cruz. Que, consequentemente, ele fala que o destino deles é a perdição. Paulo chorava por aqueles que, mesmo estando dentro da igreja, estavam se perdendo. Um coração que ama. Que nós cristãos possamos estar em Cristo, a ponto de transbordar em amor pelos perdidos. Que possamos ter esse mesmo amor pela igreja. Que possamos expressar esse amor um com os outros. Que não seja algo apenas de palavra, mas que seja em ações. Este coração amoroso de Paulo me faz lembrar de 1 João, capítulo 4, versículo 7. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. E ele continua falando àquela igreja: eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Os filipenses são a alegria do coração do apóstolo. Por qual razão? Porque neles o apóstolo Paulo enxerga os frutos do Espírito Santo. O fruto é presente na vida daquela igreja. Razão pelo qual o apóstolo Paulo, em sua carta, ele esbanja elogios em diversos momentos e agradece a Deus pela vida deles. Quem ama, aconselha. E é isso que nós vemos nessa carta pastoral também do apóstolo Paulo. Ele ama, ele acolhe. Um amor que se preocupa. Portanto, movido por amor, Paulo chama a atenção deles declarando: permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. A advertência de Paulo à igreja estava conectada aos falsos mestres, aos falsos ensinos, à falsa doutrina que estava sendo disseminada no seio da igreja. Assim como a tempestade com toda a sua força, irmãos, ela arranca com facilidade árvores que não estão enraizadas. Do mesmo modo, ensinos contrários ao evangelho são ensinos que assopram com força sobre todos. E aqueles que não têm suas raízes em Cristo são levados com facilidade pelos ventos da falsa doutrina. E o resultado é a destruição. E assim estava acontecendo com aqueles que viviam como inimigos da cruz. Quando nós observamos a palavra permanecer, permanecer é um imperativo para aqueles que estão em Cristo. A evidência de um cristão genuíno é permanecer firme, independente das circunstâncias. Caso contrário, sua vida sempre foi superficial em Cristo. Permanecer não é sobre perfeição, mas é sobre fidelidade. Provavelmente um dos problemas enfrentados pela igreja em Filipos foi conflitos e divisões. Isso fica muito latente. Situações causadas pelo falso ensino. Pois em toda a carta nós encontramos uma ênfase na unidade, na comunhão. O apóstolo Paulo ele sempre está falando da unidade, da comunhão. E são acontecimentos por consequência da falsa doutrina que minam a alegria de uma igreja. Em sua carta, Paulo ele vai destacar um conflito. Vejam comigo no versículo 2. Aqui Paulo ele destaca um conflito em específico. Ele fala assim: peço a Evódia e Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Aqui são duas mulheres. O que nós sabemos a respeito delas é que elas eram membros daquela comunidade. Provavelmente elas foram colaboradoras do apóstolo Paulo. E que por alguma situação que não está clara no texto, surgiu um desentendimento muito importante, o que provocou a repreensão do apóstolo Paulo, direcionada a elas.
Paulo, então, o que ele faz diante de uma situação? Paulo, ele solicita o auxílio de um homem de influência naquela igreja, altamente estimado pelo povo, na restauração da harmonia entre essas mulheres. E assim ele fala no versículo 3: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, ele não fala o nome, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e com seus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O fato de Paulo ele não mencionar vários nomes, provavelmente Paulo não se lembre dos outros nomes. Ou pode ser que alguns até já tenham morrido. Seja como for. É maravilhoso ver Paulo dizer que os seus nomes eram conhecidos por Deus e, portanto, encontram-se no livro da vida. E por causa desta condição, Paulo fala no versículo 4: alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. Paulo está dizendo assim: se eles estão com seus nomes escritos no livro da vida, é pela obra exclusiva de Jesus Cristo. Portanto, se alegrem-se nele, porque eles estão seguros. Algo precioso nós aprendemos aqui. As circunstâncias não determinam a condição do nosso coração e mente. A alegria contínua nesta vida nossa, ela passa pela certeza de uma eternidade, de um dia estar com Deus. Ela passa pela convicção que o nosso nome está no livro da vida pelos méritos de Cristo. Portanto, igreja, alegre-se. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Diante de um conflito, ocorre um conflito que mina a alegria. O apóstolo Paulo aponta para a eternidade. Diante de um conflito envolvendo duas mulheres importantes da igreja, Paulo vai dizer no versículo 5 que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Amabilidade significa, na língua original, amável. Aquele que está disposto a perdoar. Paulo está dizendo assim: mesmo em situações de conflitos, trate uns aos outros com graça. Tratar o nosso irmão, tratar o nosso próximo com graça é perdoar, mesmo quando ele não merece tal perdão. Isso é graça. Literalmente foi isso que Cristo fez na cruz por nós. Nós não merecíamos o perdão, mas ele derramou sobre nós o perdão. Nós não merecíamos, e isso é graça. Para que a amabilidade de vocês seja conhecido por todos. Nós cristãos precisamos ser reconhecidos pela graça, paciência, equilíbrio, mansidão. O exercício deste amor é um sinal do reino. E Paulo continua: pois perto está o Senhor. Paulo aqui está fazendo uma afirmação. Esta proximidade refere-se à presença contínua de Deus, quanto à expectativa da volta de Jesus Cristo. Afirmar, perto está o Senhor. Irmãos, eu confesso que quando eu li, isso é um bálsamo para a alma. É um refrigério para o ansioso. Ansiosos que perdem de viver o hoje, preocupados com amanhã, que de repente nem vai acontecer aquilo que está minando o seu coração. E como é maravilhoso sermos lembrados que Cristo está em nós. O Senhor está perto. Ele fala assim: perto está o Senhor. E aqui nesse ponto, irmãos, eu acredito que ele tem uma ligação com o próximo versículo. Eu acredito que esteja assim: perto está o Senhor, portanto não andeis ansiosos por coisa alguma. É como se Paulo estivesse dizendo assim: fiquem tranquilos, pois no amanhã que ainda não nasceu, Deus está lá. E isso é lindo. Dessa forma, em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Quando nós observamos, nós vemos que a primeira coisa que Paulo ele menciona
é a oração. A oração é tão importante na vida do cristão que ele coloca em primeiro lugar, ou seja, é a prioridade. Um antídoto contra a ansiedade é rasgar o coração em oração diante do Senhor, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. E é fazer isso, ele vai dizer no texto, com ação de graças. Ou seja, reconhecendo que a vontade de Deus é sempre melhor. Isso revela para nós uma confiança que nos conduz a reconhecer a firme segurança relacionada ao nosso futuro. Por essa razão, nós devemos render graças, porque o nosso futuro está guardado naquele que rege todo o universo com a sua majestade e soberania. E como consequência desta confiança, no versículo 7 ele vai falar assim: então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: do mesmo modo que os soldados guardam a cidade, a paz de Deus cuidará dos nossos pensamentos. A paz de Deus fará que o nosso coração inquieto, oscilante, tão facilmente seduzido ou assustado, apesar de tudo isso, ele vai permanecer em Jesus Cristo. Cristo guardará as portas do nosso coração e dos nossos pensamentos. E assim ele fala para a igreja: finalmente, irmãos. Em nossa língua, quando nós pensamos na palavra finalmente, ela significa conclusão. Entretanto, a palavra finalmente no grego koiné, que é a língua original que foi escrito no Novo Testamento, é uma palavra que no grego ela é uma palavra versátil, pois ela não apenas significa conclusão, ela também tem como significado um chamado à ação, um chamado à atitude, dependendo do contexto. E saber disso faz toda a diferença. Enfim, o apóstolo Paulo aqui falando finalmente, ele não está indicando o fim de discurso, pronto, acabou. Mas aqui é um apelo urgente para aplicar tudo aquilo que ele falou. Aqui ele está concentrando a atenção no que é vital, desafiando a igreja a praticar aquilo que ele está falando. Paulo vai dizer para eles alimentarem seus pensamentos com tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Por qual razão Paulo ele fez esse tipo de orientação? Ele fala assim: tudo que for verdadeiro. Quando nós conhecemos o que é verdadeiro, naturalmente nós refutamos aquilo que é falso. Quando Paulo ele está falando isso, baseado no contexto, Paulo está opondo-se às distorções doutrinárias que estavam acontecendo dentro da igreja. E ao mesmo tempo, refutando, ele aponta para a verdade, que está exclusivamente em Cristo e na sua palavra. E assim ele fala: tudo que for nobre, tudo que for correto, ou seja, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que é amável. Paulo aqui, ele faz um contraste intencional com a cultura romana dominante daquela realidade, em um contexto que eles valorizavam o mundo romano da época, cujo imperador carregava consigo uma imagem de divino. Paulo está redirecionando para aquilo que é verdadeiramente nobre aos olhos de Deus. Ele está dizendo assim: a verdadeira nobreza está em Cristo e não em César. Paulo está dizendo assim: Cristo é o rei verdadeiro, não é um imperador. A justiça, tudo que for correto, tudo que for justo. Paulo está dizendo assim: a justiça de Cristo não é a justiça de Roma. Ela é oposto a tudo isso, pois naquele contexto havia a corrupção no Império de Roma.
Paulo está dizendo assim, o império de Cristo, o reino de Cristo, ele é puro, ele é justo. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, ao contrário do domínio de Roma, que é um domínio de terror, o reino de Deus, ele é amável. Em resumo, o apóstolo está dizendo assim, alimente os seus pensamentos com tudo aquilo que pertence ao reino de Cristo. Guardem os vossos pensamentos, porque dele procedem a vida. Vocês são cidadãos do céu. Portanto, rejeitem a mentalidade terrena. Vivam como pessoas que pertencem ao reino de Deus. Vivam como salvos. Vivam como filhos. E aqui existe algo importante. Quando o apóstolo Paulo, ele pede para que eles alimentem os seus pensamentos com aquilo que pertence ao reino de Cristo. Ninguém fica com a mente vazia. A todo momento nós estamos sendo influenciados e automaticamente nossa mente está sendo alimentada por tudo o que acontece em nosso redor. E nós temos a responsabilidade de alimentar a nossa mente por qual razão? Porque a maioria daquilo que nós alimentamos, ela se torna em ação, em atitude. Eu, em uma pregação passada, já anos atrás, eu falei a respeito do ditado popular. Mente vazia é oficina do diabo. É isso o ditado popular. Só que é um ditado popular que não é verídico, não é verdadeiro. Por qual razão? Porque ninguém trabalha em uma oficina sem ferramenta. Portanto, mente vazia não é oficina do diabo. É mente cheia, é oficina do diabo. Dependendo das ferramentas que você alimenta a oficina da sua mente. Paulo aqui, ele está tratando a raiz dos problemas que estavam acontecendo na igreja em Filipos. Porque a doutrina contrária ao evangelho, ela estava sendo disseminada de maneira sutil. E de maneira sutil ela estava influenciando não somente a questão intelectual, os pensamentos, mas a conduta, a prática dos irmãos daquela comunidade. Por essa razão, ele sempre faz um paralelo entre as coisas terrenas e as coisas do alto. No versículo 9, ele fala assim, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Paulo vai na raiz. Assim como os filipenses, nós somos a todo instante responsáveis por aquilo que nós alimentamos os nossos pensamentos. E a todo instante nós estamos alimentando a nossa mente com algo que é fútil, com aquilo que é passageiro. E, consequentemente, nós vivemos a partir disto. A nossa mudança interior, que é a mudança proposta pelo apóstolo Paulo à igreja, ela começa com os nossos pensamentos alinhados a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma, ele vai dizer assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A luta nossa contra o pecado, ela começa em nossa mente. A porta de entrada são os nossos olhos. Nós somos produto daquilo que nós nos alimentamos. Que nessa manhã nós possamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Em quais áreas da sua vida as suas ações estão em desacordo com aquilo que você diz crer?
É uma pergunta para você refletir. Pois não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você faz, que evidencia quem de fato você é. Toda a nossa ação, toda a nossa tomada de decisão, seja ela qual for, ela passa pelo caminho dos nossos pensamentos. E é exatamente esse ponto que o apóstolo Paulo está trabalhando naquela igreja. Naquela igreja. Quando nós trazemos para a nossa realidade, nós visualizamos um evangelho materialista, pelo qual todo versículo corrompido, ele tem como consequência a vida neste mundo, e como produto dessa linha doutrinária, muitos vivem com a cabeça neste mundo, pelas coisas desse mundo. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, produz em nós uma mente cativa a Cristo, a ponto de nós caminharmos tendo a consciência que nós não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros. Estamos aqui por apenas um momento. Nós somos cidadãos do céu. Viver como inimigos da cruz é viver com a cabeça nas coisas deste mundo. E viver com a cabeça nas coisas desse mundo é viver como inimigo de Deus. Pois, quando nós analisamos o versículo 9, o apóstolo Paulo dizendo assim: tudo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês receberam, tudo aquilo que vocês ouviram e viram em mim, coloquem em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Oposto a isso, oposto à desobediência, não será o Deus de paz que estará em nós. E que Deus ele tenha misericórdia de nós. E o único caminho para que ocorra a transformação da nossa mente e dos nossos pensamentos é a oração e a meditação da palavra. Que nós possamos ser cheios da palavra do Senhor, para que, com essa mente alimentada pela palavra que nos dá vida, ela possa mudar os nossos passos, mudar as nossas tomadas de decisões, mudar os nossos sentimentos e as nossas emoções, para que o nome do Senhor ele possa ser glorificado e exaltado. E eu convido você nesta manhã, para que você possa estar abrindo o seu coração, para que você possa estar refletindo a respeito das suas ações. Irmãos, nós vivemos em uma realidade muito triste, pelo qual muitos têm vivido uma duplicidade. E eu me lembro quando eu tinha, acho que uns 10 anos, diferente da nossa atualidade, nós éramos loucos para tomar um refrigerante, em específico uma Coca-Cola. E é uma realidade que nós não tínhamos condições. E eu me lembro que a Coca-Cola era o ideal da minha infância. Puxa, que delícia beber aquele refrigerante. Até então, para nós, era Talbaína, Rossi. Mas quando surgiu a Coca-Cola, aquilo era o ápice. E eu me lembro que logo em seguida surgiram outras cola. Ela vinha com rótulo determinado, cola. Na sua propaganda também ela era suada, ela era pretinha. Mas quando você bebia ela, misericórdia, ela não tinha nada com a Coca-Cola que a gente tanto almejava. Mas como não tinha dinheiro, era a primeira cola que aparecia, a gente comprava. E é literalmente isso que tem acontecido na nossa atualidade. Nós vivemos uma realidade em que muitos têm colocado um rótulo, aparentam ser, mas não são. E quando Deus ele procura um fruto, ele não encontra. Porque é apenas aparência. O conteúdo não corresponde com o rótulo. E é literalmente isso que acontece. Muitas das vezes o conteúdo
daquilo que de repente nós fizemos hoje. De repente você cantou, Jesus é o centro da minha vida. Não corresponde com o conteúdo que existe dentro de você. É apenas um rótulo. E Deus está esquadrinhando, sondando o seu e o meu coração. E sempre que Ele sabe o que Ele está dizendo, assim como eu falei quando era novo, misericórdia. Aparenta ser, mas nunca foi. Nunca foi. Nós precisamos entender que a árvore se conhece pelos frutos. É quando você precisar liberar o perdão, é nesse momento que você vai saber quem você é. É no momento em que você, saindo da igreja, e um carro te fechar, é sua resposta que vai validar quem você é. É no seu trabalho, quando você está sozinho, nas suas ações, é ali que te está dizendo e gritando quem você é. É quando o empresário ele tenta um jeitinho brasileiro e tenta ir por um caminho, muitas das vezes da sonegação, é com essa atitude que vai dizer quem nós somos. Ah, mas todo mundo faz. E aí está o ponto. Nós somos alimentados por uma cultura que nos influencia a dizer que isso é normal. E, portanto, alimentando a nossa mente que tudo é normal, nós vamos sonegar. Nós vamos fazer com que esse pensamento ele se torne algo em ação e atitude. Porque assim como era na realidade de Filipos, em uma cultura pelo qual valorizava as credenciais do Império Romano, influenciando naquela realidade, e a igreja hoje tem acontecido. Nós estamos sendo influenciados por uma cultura caída. As nossas emoções revelam quem nós somos. Os nossos sentimentos revelam quem nós somos. Assim como o rótulo de refrigerante não valida quem ele é, mas sim o que está dentro. Porque é dentro que procedem. Porque é do coração, e quando falo coração, falo da mente, é da mente. É ela que vai determinar quem nós somos. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus estava caminhando com os discípulos, e quando de repente ele olhou para uma figueira, e ele procurou um fruto e não encontrou. E naquele mesmo instante ele amaldiçoou. Haverá o tempo em que Jesus há de voltar. E a Bíblia fala que ele vai separar o joio do trigo. E por que ele vai separar? Porque só ele pode separar. Porque só ele consegue sondar o coração, onde até nós mesmos não conseguimos sondar, para saber se tem fruto ou não. E eu finalizo essa mensagem dizendo para você, se você tem esse desejo de ter uma vida transformada, se você tem esse desejo de ser radicalmente transformado por Jesus Cristo, viva de acordo com a sua identidade. E isso passa pela oração e pela meditação da palavra. No Salmos capítulo 1 fala que aquele que está plantado junto às correntes da água, se você está plantado em Cristo, e aquele que está plantado junto às correntes das águas, ela será como uma árvore plantada, que dará fruto em tempo e fora de tempo. Assim como o pastor Eduardo falou, nós estamos em um mundo mau. Não existe uma circunstância favorável para dar fruto. Mas se nós estamos em Cristo,
nós vamos dar fruto. Porque a condição para dar fruto, como no Salmo capítulo 1 fala, é quando nós meditamos dia e noite. O meditar dia e noite tem como promessa: vocês serão como uma árvore plantada em Cristo, enraizados em Cristo. Porque ali vocês serão alimentados pela água que é Cristo Jesus. E vocês vão dar fruto em tempo e fora de tempo. Mas vocês, os ímpios, serão como palha. Por que serão como palha? Porque Jesus Cristo vai de voltar, Ele vai soprar. E aquele que for trigo vai permanecer. Mas aquele que for joio vai se espalhar para ser queimado. E que Deus tenha misericórdia de nós. E o conselho pastoral que eu dou para vocês, como o apóstolo Paulo deu a essa igreja maravilhosa. Finalizo dizendo: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem, alimentem nessas coisas. Que Deus tenha misericórdia de você.